Bom dia, então, a todos, a todas que nos acompanham, os colegas. Eu teria 3 temas para falar aqui, mas vai ser quase impossível. Então, quero primeiro também me solidarizar com o pessoal da cultura. É uma luta que, desde o ano passado, nós ajudamos a criar o Comitê da Lei Paulo Gustavo aqui em Caxias. Estaremos juntos, porque, sem dúvida, a secretária Cristina, vereador Meneguzzi, é uma das que mais nos retorna, é grande parceira, mas ela não tem responsabilidade de estar envolvida num governo que, infelizmente, não anda, porque esse dinheiro está desde julho nas contas do governo. Uma parte. E aí é o problema, tem gente que fez um projeto para o carnaval e vai fazer o quê? E aí, por aí vai, né? Eu também queria falar da educação, que era o que eu havia preparado, mas vou deixar para o outro momento. Lhe parabenizo por trazer esses dados, é uma preocupação nossa, não só a questão da educação infantil, mas tem vários outros temas que eu, inclusive, conversei já com o secretário Edson sobre isso, né? Nós teremos que trazer aqui como uma preocupação da área. Mas, nesse momento, eu preciso falar da saúde. Sexta passada, eu levei os dados que este plenário aprovou, o pedido de informação sobre como seria feito esse ressarcimento para o município da fraude de quase 1.300.000 que o InSaúde provocou na administração da UPA Central. Em que pese o InSaúde dizer que não foi ele, mas sim uma empresa subcontratada por ele, quem tem o contrato com o município é o InSaúde, e o município cobrou e precisa cobrar, e o responsável é o InSaúde. Este resultado, as respostas do pedido de informação, como foi aprovada por unanimidade por essa casa, eu acho que tanto os colegas vereadores, como a comunidade, de modo geral, precisa saber. Em resumo, né, porque o tempo é curto, a fraude, o valor da fraude vai ser ressarcido ao município num valor de juros corrigidos de dá em torno de 90 mil de juros a serem pagos, pasmem, em 120 meses, ou seja, em 10 anos, numa parcela com juros mensais de 0,39 uns quebrado, não chega a 0,40% ao mês. Agora eu pergunto aqui, qual instituição bancária que faz um empréstimo ou que negocia uma dívida com menos de 0,5% ao mês? Nem aqueles juros antigos da Constituição, que era o 6%, é tão baixo assim, 6% ao ano, né? É 0,39 ao mês. Isso, assim, ó, é um escândalo, porque, primeiro, é dinheiro público, e por que essa denúncia, esses dados foram levados ao Ministério Público Federal? Porque é dinheiro do SUS. É dinheiro da saúde, é dinheiro da população que deixou de ter o atendimento. Eu fiz toda essa denúncia na sexta, saiu no jornal de segunda, e hoje a secretária, em resposta à nota, apresenta tudo aquilo que todos nós aqui, que debatemos muito na CPI, o vereador Rafael foi presidente, a vereadora Estela a relatora, mas nós tínhamos 10 vereadores participando, que todo aquele valor de 7.700 e poucas horas assinadas e não trabalhadas, que a própria secretária da Saúde chamou de fraude, aqui diz registradas incorretamente. Primeiro, que não é um registro incorreto, é uma fraude. Então, não vamos disfarçar. Segundo, que diz o quê? Que o valor foi corrigido de 1.234 para 1.314, beleza, isso a gente sabe, e que o InSaúde, vejam bem, optou
optou por negociar com a prefeitura o pagamento de forma parcelada. Me poupe, né, gente? Uma fraude no período de pandemia, no período que a gente sabe o que é a saúde em Caxias do Sul, vereadora. O município aceita a opção do InSaúde, quando devia, naquele mesmo momento, romper com o InSaúde, cobrar o valor à vista integral e corrigido e ainda cobrar mais danos e ir para a justiça. Bom, o que eles dizem aqui? Que a secretaria esclarece que o pagamento será feito em 120 parcelas, sabemos disso, que já estão sendo pagas conforme negociação com a Secretaria da Fazenda, que o Refis permite, entre aspas, que montantes expressivos de débito possam ser parcelados em um maior número de prestações. Sim. Agora, tratar uma fraude, uma apropriação indevida, como um débito, como um refis, é, no mínimo, vergonhoso, escandaloso e criminoso para o município do Porto de Caxias do Sul. Então, isso foi levado ao Ministério Público, a negociação da dívida, porque o resto, tudo já está entregue pela CPI, ao Ministério Público Estadual, esta negociação da dívida. E pior, a secretária fala que os juros são de 0,72% ao mês, que é o juro de refis. Bom, isso pode ser o juro de refis, mas não foi os juros aplicado para o InSaúde, porque nós refizemos e refizemos mais de uma vez essa conta e o juro é 0,39%. Então, eu acho que isso é uma vergonha para um município que vive dizendo que não tem verba, para uma população que lota as UPAs, que lota as UBS, que não tem médico, porque vamos relembrar, foram desde que o InSaúde assumiu, em fevereiro de 2020, até quando foi descoberta que poderia ter um problema de fraude, foi feito um estudo anterior e foram mais de 2 anos de fraude. Aí o município descobre isso em agosto de 2022, entrega no MP a cobrança em 2023, na época começa a cobrar em agosto, acho que foi setembro de 2023, a primeira parcela já no decorrer da CPI. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito grave, só a parte, vereadora Tatiane. Obrigada, vereadora Rose. Bom, primeiro que a gente tem que deixar claro que a prefeitura não negociou com o InSaúde, né? Existe uma legislação que foi aprovada por unanimidade por todos nós, vereadores desta casa, que institui o refis. Cabe ao devedor do município se adequar ao programa ou não. Então, eles procuraram, né, essa modalidade para pagar o que devem ao município. O município fez muito bem, foi cobrar os valores que foram pagos e repassados e que não foram, de fato, executados. Então, o município, sim, está cobrando. A forma como eles vão poder pagar foi através desse refis. Mas não foi uma negociação da prefeitura. Eles que entenderam que era a forma como poderiam pagar. Até porque daqui a pouco, bom, é melhor receber parcelado do que nem receber. Daqui a pouco quebrar a empresa, também não há interesse. Pelo menos eu acredito nisso, que não há um interesse em quebrar o InSaúde. Agora, a gente acredita sim, e isso já está sendo verificado, que a saúde de Caxias do Sul precisa de um outro sistema, que o InSaúde não vem fazendo um bom trabalho no postão, e é isso que a gente vai buscar. Mas deixar claro novamente, o Refis é um programa votado e aprovado por unanimidade desta Casa Legislativa, que qualquer devedor pode se inscrever e pode, assim, pagar seus débitos com a Prefeitura. E, rapidamente, vereador Alberto, né, não deu tempo no seu à parte, mas a secretária falou que este não é um problema do município de Caxias do Sul. Sim, né, as verbas chegaram em julho do ano passado, essa informação está ok, porém a gente tem uma situação que ocorre no fechamento do ano, em dezembro, que todos os municípios acabam sendo afetados, e só por isso, mas que até o final deste mês todos serão pagos, e ela está disponível para dar todas as informações. Obrigada. Bom, em relação, sim, os devedores optam pelo refis, só que o problema é tu tratar uma empresa que fraudou, que não é devedor,
Uma coisa é eu estar devendo IPTU, estar devendo impostos que eu não pude pagar por alguma questão específica da minha vida. Outra coisa é tu tratar fraude, dito pela secretária, como um simples débito que a pessoa escolhe como pagar. Não, isso aí tinha que ser acionado, cobrado, executado, inclusive na justiça. Não é uma questão de opção do devedor, porque não pode ser tratado uma fraude como um débito, como qualquer outro devedor do nosso município. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Rose.